Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo esteja convosco. Irmãos e irmãs, salve Maria! Que bênção, que maravilha, mais um sábado. E no sábado nós temos o programa Quando Maria Passa à Frente. Quando Maria passa à frente, meus irmãos e minhas irmãs, tudo muda, tudo se transforma, as coisas correm de uma maneira completamente diferente. E neste nosso programa, Quando Maria Passa à Frente, nós sempre vamos contar a história de alguma passagem de Nossa Senhora na vida das pessoas, de como aconteceu aquela passagem e especialmente de pessoas que vivem na nossa época, de histórias mais recentes, de histórias de amigos, de histórias de parentes, de histórias que nós vamos ver que é possível e que pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós podemos ser abençoados e agraciados com a presença de Maria, se nós colocarmos ela à frente de todos os nossos planos e de todos os nossos negócios. Irmãos e irmãs, antes de nós iniciarmos realmente esse dia, esse nosso trabalho de hoje, eu gostaria de lhes pedir que nós rezássemos juntos uma Ave Maria por todos os doentes que estão pedindo as nossas orações. Pois ontem nós terminamos o nosso programa e nós não conseguimos fazer a oração pelos doentes devido ao tempo do programa. Nós acabamos estendendo um pouco o nosso tempo. Então eu gostaria de lhes convidar e nós vamos então rezar juntos uma Ave Maria por todos aqueles irmãos e irmãs que estão contando com as nossas orações. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Agora que nós já fizemos o nosso trabalho que ficou faltando ontem, concluímos o trabalho de ontem, vamos aos trabalhos de hoje. Sábado. No ano de 1531, num sábado, Nossa Senhora apareceu no México. Ele apareceu a um índio. E ali, naquela aparição dela, ele se assustou quando viu aquela linda senhora. Ele desconfiou que ela estivesse grávida, porque ela tinha uma faixa em cima da barriga, como as mulheres grávidas se vestiam. Ele viu que ela era de uma realeza muito grande, porque ela tinha cores no seu manto de um azul maravilhoso que só as rainhas usavam. Só as pessoas nobres da corte usavam. Ele percebeu naqueles cabelos dela soltos por baixo do véu que ela ainda era uma virgem, porque só as virgens usavam os cabelos soltos daquela maneira. Então ele percebeu que era uma virgem grávida. Olha a inteligência daquele povo, não é? Como eles olhavam e viam um índio na sua simplicidade e conseguiu perceber todas essas coisas naquela senhora. Então ele pensou consigo mesmo: devo ouvi-la, devo fazer o que ela me pede, porque esta senhora é especial, não é qualquer uma. Então Nossa Senhora pediu que ele procurasse pelo bispo e contasse para ele
as aparições dela e as coisas que ela queria. Ele obedeceu, ele procurou o bispo, mas o bispo, na sua prudência, pediu que aquele índio, Juan Diego, procurasse pedir à senhora que lhe desse uma constatação, uma prova de que ela era a Senhora do Céu, de que ela estava ali e pedindo que fosse construído um santuário para ela e que se começasse uma devoção para ela. Afinal de contas, naquela época no México havia um problema muito grande da igreja, porque os índios, as pessoas da região, elas não se convertiam facilmente. Os astecas naquela época, eles tinham as suas pirâmides e eles faziam muitos holocaustos, eles matavam as suas vítimas para poder honrar o deus serpente, o deus dragão, que nas escadas das pirâmides no México nós podemos observar que é uma serpente, embaixo tem a cabeça da serpente na beirada da escada. Então o que os astecas faziam? Eles pegavam a pessoa ainda viva e cortavam o peito, arrancavam o coração e comiam o coração daquelas pessoas, porque eles diziam que assim eles estariam recebendo a força daqueles guerreiros que eles capturavam como escravos, capturavam nas suas guerras que eles faziam. Sempre tinham muitas e muitas e muitas vítimas sendo sacrificadas ao deus serpente. E a igreja tinha uma certa dificuldade, né, na sua expansão dentro da América Latina e nesse caso do México em 1531, quase 500 anos atrás. Então, o que aconteceu? Na terceira aparição de Nossa Senhora, ela chamou o Juan Diego. Ele estava indo buscar um médico para o seu tio que estava doente, ele estava muito aflito, mas Nossa Senhora apareceu para ele novamente. E ela disse para ele: escuta, meu filho, não há o que temer, não fique preocupado nem assustado, não tema esta doença, nem outro dissabor ou aflição. Olhe só o que ela disse para ele: não tema esta doença, nem outro dissabor ou aflição. Não estou eu aqui, a seu lado? Eu sou a sua mãe dadivosa. Por que você está com medo? Não há necessidade que você tenha nenhum medo. O seu tio já está curado. Não se preocupe com ele. Quando você voltar para casa, vai encontrá-lo curado. Então, ela disse: eu não te escolhi para que você esteja aos meus cuidados. Não tenha medo, meu filho. Não estou eu aqui que sou a vossa mãe? E eu estou até com a camisa de Nossa Senhora de Guadalupe e diz exatamente esta frase: não estou eu aqui que sou a sua mãe? Por que nós vamos ter medo? Por quê? Então, Juan Diego pegou as rosas que ela mandou que ele colhesse, eram rosas que não davam naquela localidade, no Monte de Tepeyac, e ele colheu aquelas rosas, levou até o bispo, e quando ele desenrolou a sua tilma, o seu manto, as rosas caíram no chão e no seu manto estava pintada a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Os índios, quando viram aquela imagem, eles começaram a falar Quatasupe, 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 e os espanhóis, eles ficaram meio espantados e eles falavam: o que quer dizer? O que eles estão dizendo? E eles descobriram que o que eles estavam dizendo é aquela que esmaga, que pisa na cabeça da serpente. Havia o deus serpente dos astecas
E havia agora aquela que veio do céu, a Senhora que veio ungida, trazendo o próprio Deus em seu ventre. E esta Senhora, ela pisa a cabeça da serpente, ela passa à frente e ela transforma tudo. E em poucos anos, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja conseguiu penetrar no México e as pessoas foram absorvendo, foram aceitando Nossa Senhora. Os espanhóis, quando ouviram aquele nome Guatasupe, eles acabaram associando a um nome que eles já tinham no México, que é Guadalupe. Então, este nome ficou para Nossa Senhora de Guadalupe, para que nós pudéssemos honrá-la com este nome. Então, Nossa Senhora de Guadalupe é aquela que esmaga a cabeça da serpente. E ela foi escolhida como a padroeira, a rainha, a imperatriz da América, das Américas. Então ela é a nossa padroeira, a nossa imperatriz, a nossa rainha, aquela que cuida das Américas, ela cuida de todo o povo americano. Então, irmãos e irmãs, estamos sob a proteção de Nossa Senhora de Guadalupe. Estamos sob a proteção daquela que diz para nós: não temas, não estou eu aqui que sou a vossa mãe. E numa outra oportunidade eu vou lhes falar sobre todos os aspectos que tem no seu manto, no seu desenho, nos seus olhos, na posição das estrelas. Numa outra ocasião nós vamos falar sobre tudo isso. Mas agora o que fica para nós é exatamente isto: não temas, não estou eu aqui que sou a vossa mãe, não temas esta doença e nenhuma outra aflição. Não se preocupe, meu irmão. Então eu quero lhes fazer um paralelo daquela época, 1531, com agora, a nossa época, há 14 anos atrás, quando a minha filha Thaís foi ganhar a Emily, a minha neta. A Emily, quando nasceu, o pescocinho dela estava virado de uma tal forma que não dava para ser parto normal, precisou ser cesariana para que ela não quebrasse o pescocinho. Então, a médica, a doutora, fez o parto tranquilamente, mas a anestesia ficou um buraquinho mal curado e começou a vazar líquor da medula espinhal da Thaís. E um dia ela precisou ficar no hospital internada durante um tempo, especialmente porque a Emily precisou ficar lá para tomar banho de luz, né? Porque ela acabou tendo o princípio de icterícia. E nós fomos um dia visitá-la no hospital. Quando eu cheguei no hospital, estávamos eu, o Fábio, meu esposo, a minha mãe, Celi, e lá nós encontramos com a mãe do Jean, a Nete, bem na entrada do hospital. Estavam o Jean e a Thaís no quarto com a Emily. Nós entramos e fomos até o quarto. Quando chegamos lá, a minha mãe levou para Thaís uma medalha da Imaculada Conceição, que ela ganhou todos os filhos dela segurando a medalha da Imaculada Conceição nas mãos. Eu também ganhei todos os meus filhos segurando a medalha nas mãos, minhas irmãs também, e a Thaís, como ela foi um atropelo, ela teve que correr para o hospital antes da hora, a neném nasceu antes da hora, a minha mãe acabou não conseguindo entregar a medalha antes, mas ela levou a medalha para Thaís no hospital naquele dia. E num determinado momento, quando nós estávamos no quarto, a enfermeira entrou e a minha mãe havia acabado de entregar a medalha. E a enfermeira entrou e aplicou um remédio na Thaís, sem perguntar se ela tinha alguma alergia ou qualquer coisa assim, e saiu do quarto.
ela aplicou muito rápido e enquanto ela estava aplicando, a Thaís começou a se sentir mal. Ela terminou de aplicar e saiu do quarto, e era de noite. E a Thaís começou a passar muito mal. Ela começou a ficar muito inchada. Foi imediata a reação alérgica que ela teve à medicação que foi aplicada. A sua glote fechou e ela começou, as lágrimas começaram a rolar e ela olhava para mim com os olhos muito arregalados. E ela dizia: mãe, eu não consigo respirar. Mãe, tá fechando, eu não consigo respirar. E aí ela, com aqueles olhos arregalados, eu pedi à minha mãe: toma conta da Thaís, e pedi à mãe do Jean: toma conta do Jean. Puxei o Fábio e nós saímos do quarto. Eu fui até a enfermeira falar com ela, mas ela não entendia e ela dizia que a menina não tinha nada, que quem estava trazendo problemas éramos eu e o meu esposo. Eu entrava no quarto e eu dentro do quarto olhava para ela com todo o meu carinho e todo o meu amor e eu dizia: minha filha, está tudo bem? E eu via que não estava nada bem, que ela estava a cada segundo mais inchada. Mas eu dizia para ela: meu amor, está tudo bem, você está melhorando, calma. E falava: mãe, continua do lado dela. E a minha mãe ia conversando com ela para ela relaxar, para ela se acalmar. E nós saímos, eu saí novamente do quarto e o Fábio, meu esposo, estava sentado no corredor na frente de uma imagem enorme de Nossa Senhora. E ele estava sentado colocando a vida da nossa filha nas mãos de Nossa Senhora. E naquele momento eu saía do quarto, eu virava uma leoa. Corria para um lado, brigava, todas as pessoas saíram dos seus quartos para olhar o que estava acontecendo e eu dizia: onde está o médico? Chame o médico urgente. E a enfermeira não se mexia. E o médico não estava naquele andar, ela disse, ele está no outro andar. Eu fui até o Fábio e falei: corre, vai buscar o médico, nem que você tenha que trazê-lo pelo colarinho, mas vai buscar o médico. E então o Fábio desceu e foi buscar o médico no outro andar e ele conseguiu levá-lo. Só que quando ele chegou, a Thaís já estava começando a desinchar, porque eu disse para ela: confia, meu amor, confia, eu sou a sua mãe. Não estou eu aqui dizendo para você que você está bem, que esta doença não é nada, que você não tem nada, que você já está melhorando. E eu já menti para você alguma vez? E ela só balançou a cabeça dizendo que eu nunca havia mentido para ela, que ela confiava em mim. E quem estava falando com ela não era eu, era Nossa Senhora que estava falando para ela: confia, esta doença não é nada, não estou eu aqui que sou a sua mãe. E a Thaís foi melhorando, melhorando, e quando o Fábio chegou no quarto com o médico, a Thaís já estava bem melhor e o médico achou aquela história esquisita. Mas isso demorou bastante tempo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas ela melhorou, porque Maria passou à frente, porque Nossa Senhora veio até a minha filha, primeiro naquela medalha da Imaculada Conceição que a minha mãe tem desde que ela era uma criança. A minha mãe, ela está com 86 anos e ela tem esta medalha desde que ela era criança e ela, com esta medalha, ela fez a sua consagração a Nossa Senhora nas Filhas de Maria. Então é uma alegria enorme saber que a Thaís, com aquela medalha na mão, com a minha mãe rezando do lado dela, com a mãe do Jean tomando conta dele, com a mãe da Thaís correndo feito uma leoa para tudo quanto é lado, com o pai da Thaís rezando diante de Nossa Senhora e trazendo o médico. Olha, Nossa Senhora passou à frente. Nossa Senhora transformou aquele momento que poderia ter sido um momento de dor, de tristeza, de morte, num momento de vida, num momento de amor.
no momento de alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, este relato da nossa vida é um relato de muito amor, que a Thaís me lembrou quando eu perguntei para ela: meu amor, você tem alguma história que eu possa contar? E ela disse: é claro que eu tenho, mãe. Maria passou à frente e tudo se transformou e a vida voltou. Meus irmãos e minhas irmãs, não há nada que não possa ser resolvido se nós colocarmos nas mãos de Nossa Senhora, se nós confiarmos que ela vai passar à frente e vai transformar a morte em vida, que ela vai transformar a dor em alegria, que ela vai transformar todo sofrimento em descanso, em calma. Irmãos e irmãs, confiemos em Nossa Senhora e saibamos sempre que ela em todos os momentos vem para nos dizer: não estou eu aqui, que sou a sua mãe? Confia, confia que ela jamais vai te deixar sozinho e vai te abandonar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu olhar para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor volte o seu rosto para nós, que nos encaminhe, que nos ajude a conseguir a passar por todo este período que nós estamos passando, com esta doença que aí está, e ouvindo Nossa Senhora nos dizer: não temas esta doença, não temas nenhuma aflição, nenhuma dor. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Transforme o mundo com a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. E conte para nós quais experiências que você já teve com Nossa Senhora passando à frente na sua vida. Nós queremos ouvir a sua história. Eu tenho certeza que você tem milagres lindos para nos contar. Todos os dias são milagres. Então, conte para nós, conte conosco. E se você precisar de orações, não se esqueça, este é o canal da Legião de Maria. E Maria passa à frente. Conte conosco, que nós estaremos sempre com você. Amém. Deus lhe abençoe. Um lindo fim de semana.